A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Muito bem, amigos, estamos nós de volta com o nosso Tema Livre aqui na Nova Área TV. Antes de mais nada, agradecendo ao irmão Alaircel, sempre nos acompanhando nos bastidores. E vocês já visualizam ao meu lado a Isabel Baggio, presidente do Banco da Família. Muita coisa boa, a gente vai conversar com vocês a respeito desse tema, desse assunto. Enfim, são coisas que hoje estão trazendo desenvolvimento não só para Lages, mas para todo o território catarinense, aliás, no sul do Brasil. Tudo bem, Isabel? Oi, Paulo, tudo bem? Prazer estar aqui com você. Que bom voltarmos a conversar sobre o Banco da Família. Exatamente. Nossa, a gente conversou um pouquinho agora há pouco, informalmente, e você lembrando que vai completar 25 anos. Que história! Então, o Banco da Família, em 20 de outubro de 1998, começou suas operações. Verdade. E esse ano, então, teremos o prazer, e estamos ansiosos já para comemorar os 25 anos de uma história linda, que faz muito bem e já fez muito bem para muitas pessoas. Uma história de sucesso, que eu tenho orgulho de participar. É uma data emblemática, né? 25, é uma data fechada, vale a pena realmente fazer um histórico muito bonito e divulgar esse trabalho. O banco começou, eu lembro bem, você falou em 98, eu já estava um ano e pouquinho na cidade de Lages trabalhando numa televisão, na TV do SBT, e ali a gente acompanhou vocês na inauguração daquela época. Claro que eu não lembro os detalhes, mas a gente acompanhou. E o trabalho de vocês, o trabalho de financiamento, digamos assim, foi mais direcionado para pequenas empresas, pequenos negócios. Foi assim? Exatamente. E foi criado dentro de um projeto que nós, então, eu exerci a presidência da Associação Empresarial de Lages, e nós percebemos, através de uma pesquisa que foi feita junto com o Sebrae, que a maioria das pessoas tinha dificuldade de acesso ao crédito. Aí eu falo principalmente dos informais e dos micronegócios. Então, nós da Associação Empresarial pensamos o que nós poderemos fazer para contribuir para minimizar essas dificuldades. Uhum. E aí nesse período então começava a pipocar no mundo inteiro as microfinanças. O Brasil ainda estava muito incipiente. E aí nós nos espelhamos então em projetos internacionais e nascemos como Banco da Mulher. E Verdade. Em 2003, aí sim, nós nos transformamos em Banco da Família, que segue até hoje. Até uma curiosidade, por que o Banco da Mulher? Eu não lembro desse detalhe. Sim, o Banco da Mulher é ainda uma organização internacional bem importante, chamada Women's World Banking, tem sua sede em Nova York e existia algumas ações aqui no Brasil bastante pequenas. Ah, entendi. E aí, com essa perspectiva de ter conteúdos de fora do Brasil para nós nos embasarmos para começar o projeto, nós nos filiamos a essa organização e tivemos então um apoio técnico, assessoria de como fazer, como proceder, porque o Brasil naquela época nós não tínhamos nenhum vetor, ninguém que nós pudéssemos nos espelhar. Tinha instituições bastante pequenas ainda que tinham sido criadas com 1 ou 2 anos anterior à criação do Banco da Família, então que ainda estavam experimentando. Então nós pensamos, aliás, que era melhor a gente buscar outras instituições com mais tempo, e elas estavam sempre fora do Brasil. Uma outra curiosidade, qual foi a expertise que vocês usaram? Porque era um começo, era uma novidade, e de repente montar um banco, né? Porque a palavra banco tem um peso. Qual foi a expertise para começar esse trabalho? Vocês trouxeram gente especializada ou foi só gente da casa? Como é que foi? Bom, foi uma mistura de tudo. Primeiro que nós não somos um banco, nós somos uma organização do terceiro setor, chamada OCIP, Organização de Serviço Público. Então, qualificada pelo Ministério da Justiça e então da sociedade civil organizada. Então, bom, falando de banco. Nós tínhamos aí... O Banco da Família. Mas Banco da Família é um nome porque trabalha com intermediação financeira. Por isso usamos o nome de banco.
Mas somos uma associação, Uhum. né? Daquelas pessoas que doaram recursos. Então são as pessoas, os fundadores, que fundaram uma associação, fizeram doações de recursos, que foi o início desse Para poder processo. bancar os financiamentos. Exatamente. Então nós buscamos tanto consultoria nacional, o SEBRAE foi um órgão bastante importante naquela época, porque nos deu um recurso para que a gente começasse esses primeiros passos. E aí então nós começamos a emprestar, e com essa assessoria que a gente tinha do Banco Mundial da Mulher, nós começamos o nosso processo. E antes de a gente falar do crescimento em si, qual é a diferença entre esses sistemas cooperativados? Porque depois começaram a surgir também esse sistema cooperativado, paralelo com, digamos, o Banco da Família, mas há diferença, obviamente, né? Sem dúvida. A cooperativa é uma organização já bancária, né? Nós somos não bancários, mas operamos financeiramente, e aí as pessoas que entram têm que entrar com uma cota, e ela é supervisada pelo Banco Central, no caso as cooperativas. Certo. Nós não somos observados pelo Banco Central, e sim pelo Ministério da Justiça e um Programa Nacional de Microcrédito, que já foi há muito tempo criado pelo governo federal. Mas então nós somos entidades autônomas que fazemos intermediação financeira, só que não fazemos parte e nem somos supervisionados pelo Banco Central e os órgãos financeiros de supervisão. Ah, entendi. Bom, passados esses 25 anos, começou como o Banco da Mulher, e hoje o Banco da Família. Enfim, qual a evolução, então, nesse período? Coisa linda. A gente sente. Pois sim. Foi uma operação muito arriscada. Eu diria agora que talvez a gente não tivesse coragem de fazer hoje, porque nós não sabíamos fazer e nós não tínhamos recurso. Olha só que audácia, peitaço, né? Que coragem. audácia, Um desafio. Que audácia. E eu me lembro que uma visita que fizemos ao BNDES, ele disse para nós o seguinte: a cada R$1 que vocês receberem, conseguirem captar de pessoas locais, de empresas, eu empresto 2. Então, saímos aí buscar as doações e das empresas, das pessoas físicas, de associações daqui de Santa Catarina e da Prefeitura de Lages na época, conseguimos então ter R$200 mil. Bom, desses R$200 mil, no dia 8 de junho de 1999, em plena Festa do Pinhão, chegou aqui uma diretora do BNDES e o governador da época, Esperidião Amin. A diretora do BNDES nos trouxe R$500 mil e o governador Esperidião Amin, da época, nos emprestou também R$500 mil. Então, mas eram empréstimos, Sim, Paulo. mas já era um caixa. Então, nós tínhamos R$200 mil e contraímos uma dívida de R$1 milhão. Isso, Que coragem. hoje, em gestão, em governança, não se faz isso em hipótese alguma. Todos os princípios da boa governança, hoje em dia o Banco da Família não deve isso, nem pensar. Mas na época nós assumimos essa dívida com muita ousadia, muita coragem, quero dizer aqui talvez com muita irresponsabilidade também, porque claro que foram dívidas a longo prazo, tudo mais, graças a Deus, né, do nosso trabalho foi tudo resolvido e nós somos clientes do BNDES até hoje, mas foi uma operação extremamente arriscada e audaciosa. Muito bem. O Céu já está fazendo sinal de 2 minutos, mas vamos começar a falar do Banco Família hoje, Isabel. Muito bem. O Banco da Família hoje atende 222 municípios nos 3 estados do sul do Brasil. 22 municípios. Exatamente. Que crescimento. Já emprestamos R$1 bilhão e 200 milhões. Um pouquinho mais de 1 milhão, né? Mais um zero, né? Mais alguns zeros. Que coisa, Mais né? alguns zeros. E fizemos 350 mil operações de crédito. A gente faz uma conta que cada operação de crédito beneficia 4 pessoas, que é a família. Então, nós estamos falando de 1 milhão e 400 mil pessoas. Temos 160 colaboradores, divididos em 6 regionais, que são elas: Lages, Vacaria e Caxias, no Rio Grande do Sul, Videira, Curitibanos e me falta uma agora, União da Vitória. Paraná. Então, dessas regionais, nós atendemos esses 222 municípios
com vários produtos. Começamos naquela época só com microcrédito, Sim, que é crédito para o trabalho, exatamente. E hoje nós temos desde recursos para saneamento básico, banheiros, fossas, ligação na rede pública, caixa d'água, para casas, reforma de casas e compra de casas. Temos recursos para turismo, para agricultura, pequena agricultora, para reformas, para as pessoas que precisam fazer uma cirurgia de emergência, para cirurgias, enfim. Então nós vamos fazer um intervalinho e eu quero entrar a fundo nessa parte de oferta de serviços. Tá bom. Tá bom? Em 2 minutos a gente volta, viu, Céu? Se você busca segurança, qualidade e agilidade no serviço de transporte, conheça a transportadora Zappellini. Levamos de norte a sul do país a sua carga em caminhões modernos e com profissionais qualificados. Transportadora Zappellini, transportando com qualidade e segurança para as melhores empresas do Brasil. A escola é um lugar onde a gente aprende a ler o mundo com os olhos do coração e da mente. Aquela que a gente pode vir todos os dias e nunca sentir vontade de ir embora. Aprender brincando. Se você é capaz de brincar, de cantar, você alcançou a liberdade. Na escola onde os professores e alunos compartilham o sucesso. Aprender brincando. Muito bem, amigos, estamos de volta com a segunda parte do nosso Tema Livre, esse bate-papo informal com a presidente do Banco da Família, a Isabel Baggio, e vocês aí com certeza devem estar gostando muito deste assunto, ou seja, uma história magnífica desta instituição, dessa organização, dessa associação, seja como for, está aí funcionando. Isabel, você deu uma pincelada no finalzinho do primeiro bloco, falando dos serviços. Impressionante o montante de ações que vocês desenvolvem e que trazem benefícios em várias áreas. É por aí, então, a partir de agora, e tem tendência de crescimento ainda? Sem dúvida. Nós começamos a observar o mercado e também tem um aspecto que é importante. Qualquer pessoa precisa de vários serviços financeiros. E foi dentro dessa perspectiva que nós começamos a olhar o mercado com mais amplitude. O nosso cliente que tinha, por exemplo, qualquer atividade dentro da sua casa, precisava de ter um espaço um pouco melhor para abrigar o seu trabalho. Sim. E a partir daí que nós fomos observando, então, ele precisava um financiamento para reformar a casa, para melhorar o espaço físico, em função do trabalho. E aí nós começamos a perceber, talvez de uma maneira assim mais veloz nos últimos tempos, que as pessoas nós precisamos de serviços financeiros de toda ordem. Sim. Então nós fomos olhando o mercado, ouvindo os nossos clientes e também percebendo que havia outras oportunidades.
Até porque se o Banco da Família financia empreendedores, o DNA do Banco da Família é ser um ser empreendedor, como organização. Sim. Então, nós também fomos na trilha do empreendedorismo para a organização, de forma que a gente pudesse crescer numa velocidade bastante acelerada para atender às demandas. Então, nós temos vários tipos de serviço onde o nosso cliente, de uma forma ou de outra, sempre é atendido. Pois é, aí você vê também na questão social, ou até mesmo uma cirurgia importante a pessoa precisa fazer, até nesta área da saúde vocês entraram. Sim, entramos na área da saúde, as pessoas, em termos de saúde, ou a pessoa tem um programa de saúde, um benefício de saúde, ou tem que esperar o SUS, mas às vezes não é possível. Então, dessa maneira, quando são cirurgias de emergência, nós também financiamos. Um outro produto que é bem importante, que nós lançamos inclusive na pandemia, é financiamento de energia solar. Porque é algo que existe um crescimento, uma necessidade das pessoas entenderem que existe escassez hídrica às vezes, por conta disso o valor da energia sobe. Então, a pessoa que tiver um valor aí, uma conta de luz de em torno de R$500 já vale a pena. Lógico. Ela fabrica a sua própria energia, então ela é uma micro-usina, até valores mais altos para um supermercado pequeno, enfim. Aí nós estendemos também os volumes de valores dependendo do tipo de empreendimento. E a tendência de expansão, nós falamos nessa possibilidade de crescimento, existe de repente a possibilidade de outros avanços, outras áreas? Há estudo nesse quesito? Paulo, nós nunca estamos parados. Por exemplo, o financiamento de um carro. Às vezes a pessoa precisa de um carro. Ele quer ser um Uber. É um microempresário, é um empresário individual. Nós financiamos. Financia o carro para ele. Financiamos também. O que ocorre? Também nós fomos aumentando. Nós tínhamos inicialmente empréstimos de valores bastante pequenos. A nossa média de valores por empréstimo ainda é bastante baixa, em torno de R$6 mil. Mas nós temos uma linha de crédito que vai até R$150 mil hoje em dia. Isso é importante explicar. Então, assim, nós começamos aí com R$1.000 e vamos, de acordo com o projeto, de acordo com a capacidade de pagamento, de acordo com a análise financeira, nós vamos até R$150 mil. Por exemplo, um projeto de energia solar num supermercado ou numa pequena padaria ou no panifício, alguma coisa assim que tem um consumo mais alto, aí, claro, vai sendo modulado de acordo sempre com a capacidade de pagamento, né, de investimento que o empreendedor tem e aí a viabilidade financeira do próprio negócio. Mas nós estendemos mais porque vimos que também existe uma demanda para os pequenas empresas, apesar da maioria dos nossos clientes serem informais. E como é que vocês chegaram ao saneamento básico, por exemplo? Qual foi a necessidade visualizada nesse sentido? Paulo, se observa muito que existe um déficit enorme no Brasil inteiro de saneamento. Sim. De várias partes. Ou pelo serviço público, que não faz a conexão na rede pública, não prepara a rede pública, ou das pessoas não se conectarem na rede pública. Então, tem dois cenários aí. E o que ocorre? Muitas pessoas não têm a conexão, não têm seu banheiro, por incrível que pareça, não tem fossa. Isso é feito individualmente, então, para residências? Individualmente para residências. Não é para empresas, não é nada para o município, nada para organismo público. Para pessoas que moram nos seus bairros ou que fizeram um banheiro, mas ele não está tão adequado, ele não está ligado, a conexão não está na rede pública, ou ele não tem fossa, ou a caixa d'água não tem. Então, o que a gente procura nesse projeto também? Educar as pessoas para o saneamento básico. A cada R$1, existe pesquisa dizendo que a cada R$1 investido em saneamento, se economiza 5 em saúde. Por quê? As pessoas não têm acesso à água tratada, porque não têm acesso à rede pública. Então, as crianças ficam andando por ali em cima de dejetos, em cima de áreas contaminadas. É verdade. E aí as pessoas não vão trabalhar porque tem que levar o filho no médico, porque se intoxicaram, enfim, várias coisas. É bem complicado. Então, dessa maneira, nós temos um projeto com uma organização internacional americana que tem como objetivo levar
o saneamento para os países em desenvolvimento e subdesenvolvidos. Entendi. E aí nós temos uma parceria com essa organização, então temos esse projeto que está muito bem e que a gente sabe que as pessoas pensam assim, bom, saneamento e banheiro é a prefeitura, é o governo que tem que pagar, isso não é verdade. Disso. Todo mundo tem que ter o que essa é dentro da nossa responsabilidade. casa, nós que somos É responsáveis. verdade. Aliás, terá uma discussão nesses próximos dias em Lages, uma palestra, enfim, alguma coisa nesse sentido? Haverá uma exposição sobre esse segmento? Nós tivemos no último final de semana. Ah, então tá. Eu estava tentando... Nós tivemos um seminário Summit, de saneamento Summit, que trouxemos todos os nossos colaboradores para Lages e fizemos um dia de imersão no saneamento, na conscientização e, claro, aproveitamos a situação e reunimos todas as pessoas com palestras de esclarecimento da importância do saneamento, enfim. É nosso dever como cidadãos também trabalhar nesse aspecto. Você falou no início ali a parte social. Em que momento, então, a associação ou o Banco da Família se envolve nessa área? Nessa questão, melhor Ele dizendo. se envolve em várias situações. Primeiro na sensibilização das pessoas e na conscientização de que vale a pena investir, porque a pessoa muitas vezes vai deixar de comprar remédios para tratar dos maus que a... E de repente o problema está no ladinho dela. Exatamente. Então, um caso, por exemplo, de uma senhora que gastava o mesmo que ela gastou no financiamento para fazer a fossa em detergentes e águas sanitárias, porque o cheiro da casa era Horrível. né? Era impossível de permanecer e aquele cheiro vinha pela cozinha. Então imagina um cheiro todo o tempo na cozinha, misturado com os alimentos, enfim, né? Todo um contexto Sim, entendi. Né, todo fora da perspectiva do bom sanitarismo. Entendi. Nós temos um minutinho, Isabel, então o Céu já me fez o sinal ali. O que dizer para a sociedade na necessidade de um apoio, digamos assim, de um recurso que possa buscar o banco? Bom, o Banco da Família está disponível para todas as pessoas que quiserem fazer um empréstimo, melhorar sua casa, melhorar o seu banheiro, fazer o seu negócio, claro, porque tudo surgiu em cima dos negócios, mas qualquer serviço não financeiro e financeiro também, nós estamos à disposição. Eu queria falar um pouquinho sobre um projeto rapidamente. Nós temos um projeto também bastante importante chamado Produtores da Serra, que nós apoiamos 20 micronegócios que fazem alimentos nas suas próprias casas, no interior, como aqui no interior da região, e nós ajudamos eles a vender. Então são desde bolachas até suco, até o queijo, salames, geleias. Então quem puder seguir o Produtores da Serra também é um projeto apoiado pelo Banco da Família. Meu Deus, como teria assunto importante para a gente... Vamos combinar uma próxima entrevista, então, para a gente aumentar esse leque de papo, tá bom? Então, quem quiser mais informações, procura pelo site bancodafamilia.org.br ou no Instagram, Banco da Família, e aí busca mais informações. Beleza. Isabel, muito obrigado. Muito obrigada também, Valeu. prazer. Céu, um abraço a você. E a gente encerra assim, então, mais um Tema Livre aqui na Nova Área TV, e na semana que vem, se Deus quiser, a gente está de volta. Se você busca segurança, qualidade e agilidade no serviço de transporte, conheça a transportadora Zappellini. Levamos de norte a sul do país a sua carga em caminhões modernos e com profissionais qualificados. Transportadora Zappellini, transportando com qualidade e segurança para as melhores empresas do Brasil.
A pergunta é mais uma pergunta que veio de gente que assistiu os vídeos anteriormente. E lembrando, se você tem alguma pergunta, mande pra gente nos comentários que a gente vai tentar responder, ok? E qual é a pergunta? A pergunta é: são espíritos novos que estão encarnando ou são sempre os mesmos que voltam? Boa pergunta, hein? Que o Espiritismo nos explica que Deus está criando espíritos a todo momento. Sempre criando, sem parar. Quando é que você foi criado? Quando é que eu fui criado? A gente não sabe. Mas em algum momento você, um espírito, foi criado. Em algum momento eu, um espírito, fui criado. A partir desse momento, a gente começa uma escala evolutiva. A gente vai crescendo em conhecimento. Pelas experiências durante as encarnações, pelos estudos que nós fazemos, a gente ganha crescimento intelectual, a gente começa a conhecer mais coisas e a partir do conhecimento intelectual a gente percebe que vale a pena nos aprimorar moralmente. Ou seja, a gente vai melhorando o nosso modo de agir, nosso modo de nos relacionarmos com as demais pessoas. Isso é o crescimento moral. Nós nos tornamos pessoas melhores, por assim dizer. Agora, o espírito está sempre sendo criado. Esses que estão aqui na Terra, provavelmente não é a sua primeira encarnação. Você foi criado há mais tempo, já encarnou algumas vezes. Nós já temos algum progresso. Pode perceber, quando nasce uma criança na sua família, um filho, uma filha, um neto, um sobrinho, já traz algumas características. Às vezes irmãos, gêmeos, univitelinos iguaizinhos, são absolutamente diferentes. Por quê? Porque um já tem mais tempo de vida, um já é mais experiente, já teve mais encarnações. O outro não. O outro é um espírito mais novo, talvez recém-criado. Então sim, Deus está criando espíritos novos a todo momento, mas muito provavelmente você, eu e a maioria dos que estamos encarnados na Terra já tivemos outras encarnações anteriormente. Estamos voltando mais algumas vezes para arrumar a casa, tirar da gente que não vale mais a pena. Ódio, competição, ciúme, vaidade, egoísmo, inveja, tudo isso a gente vai tirando aos pouquinhos conforme vamos crescendo nas nossas encarnações.